Boa tarde a todos, vamos dar início à coletiva de imprensa com o atacante Perotti. Vamos às perguntas. Boa tarde, Perotti. Matias Brasil da Rádio Condá FM, equipe nota 10. Primeiro, parabenizado pelo gol na última partida, que deu a vitória para a Chapecoense dentro da Arena Condá. Queria que você falasse um pouquinho sobre o teu entrosamento com o Gilmar Dalpozo e esse momento que você está vivendo na Chapecoense. Boa tarde, Matias. Obrigado aí pelas palavras. Cara, o Gilmar é um cara que tem uma história aqui dentro do clube, né? Então ele chegou aqui e já estava familiarizado, né, com a cidade, com o clube, sabia como que funciona, né? Sabe como que o torcedor é, sabe como que é a cidade, né, a cultura. Então é muito tranquilo, né? Já sabia como que funciona, é claro, o clube está numa reconstrução, né? Ele não vai viver o que ele viveu naquela época. Creio que também tinha dificuldades naquela época, porque a Chape era uma outra situação também, né? Tava subindo, né? Mas é um desafio muito grande, mas ele tem muita experiência no futebol, né? E ele veio para agregar o nosso grupo, então muito importante a chegada dele. Bom, Perotti, depois do jogo, né, você até desabafou, dá pra gente classificar dessa forma, mas conversando com os torcedores, né, muitos gostaram do que você falou depois do jogo, porque foi um momento também assim de tirar uma pressão das costas. A Chapecoense precisava muito da vitória e você reencontrando aí o caminho das redes. Fale um pouquinho mais daquele momento, né, o momento do gol, o momento pós-jogo, que eu acho que é um momento especial para vocês e foi sofrido, né, com o gol no finalzinho. O importante é que no final deu tudo certo, né, Perotti? Claro, eu acredito que não só para nós, né, mas para todo mundo, né, cara? Todo mundo que estava ali no estádio ali estava aflito, né, e ainda mais com um jogador a mais, a responsabilidade da vitória era nossa, né? E o goleiro dele estava num dia fantástico, né, e as coisas não aconteciam. E no momento do gol, cara, foi a persistência, né? A gente lutou até o final, se entregou. E na hora do gol, eu até falei, né? Fiz o gol, não sabia nem o que fazer, cara. Foi uma explosão de sentimento, assim. Eu nem lembro de outro gol, assim, que eu me senti dessa forma, né? E foi, cara, chorei depois do gol, cara. Fiquei muito grato a Deus, porque é o presente, né, cara? Porque sempre falo aqui que trabalho sempre tem, o trabalho sempre tem, dedicação sempre tem, e às vezes as coisas não acontecem, né? E por um detalhe, ela aconteceu nesse jogo, graças a Deus, porque a gente estava precisando, né? A gente precisava dessa vitória, pela pressão que a gente vinha vivendo, né? E a gente sofre muito, cara. Às vezes a gente não externa isso, parece que o jogador é descompromissado, né? Se cria alguma imagem do jogador que muitas vezes não é real, né, cara? A gente sofre demais, a gente tem vergonha de sair na rua, no mercado, cara. Eu não vou com a minha esposa no mercado à tardinha porque, cara, tá todo mundo lá e tal, e o cara se sente envergonhado. Então, o cara sofre, né? E foi um desabafo, vendo que a Chape sempre foi um time unido, um time aguerrido e que a gente precisa disso, né? Então foi um desabafo, foi uma emoção, um choro assim de alegria e pelo momento importante, né? E acredito que eu senti no coração novamente o que é a Chapecoense, né? Aquela luta, aquela entrega, né, até o final e no final todo mundo comemorando junto. Ô Perotti, claro que os 3 pontos são importantes para a equipe, né? O objetivo coletivo, mas para ti pessoalmente, tu fez o teu 32º gol, né? Com a camisa Chape, igualou o Wellington Paulista. Tá atrás do Paulo Rink, do Índio, do Bruno Rangel, no ranking da história recente do clube. Como é que você vê esses números? E se tu imaginava lá quando tu começou, desde 2014, né? Tu estás aqui na Chapecoense, a igualar pessoas que fizeram história e agora você está colocando aos poucos o teu nome também nela? Bom, é até uma pergunta que eu respondi ontem à noite, né? Eu estava com demais amigos, né? E tudo que aconteceu na minha vida foi baseado em trabalho, né? E Deus abrindo portas para mim. Eu nunca fui um cara de sonhar muito lá na frente, né? Eu sempre com os pés no chão e sei que o trabalho que edifica o homem, né? E tudo que a gente plantar, onde a gente vai ceifar, né? Então eu acredito muito nisso. Eu nunca fui um cara de olhar assim, eu quero bater o Bruno Rangel. Claro, o cara via ele como uma referência, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele me ajudou bastante. Ele e o Kempis, assim, quando eu subi, cara, foram pessoas extraordinárias assim, para o meu crescimento. Mas eu sempre pensava jogo a jogo, né, treino a treino, porque eu sei que o que eu fizer no treino vai acontecer no jogo, né, e tudo que eu venho vivendo é fruto do trabalho e do que Deus vem colocando na minha vida no dia a dia.
Perotti, próximo jogo contra o Criciúma, um clássico catarinense, e a Chapecoense vai visitar o Criciúma, inclusive jogo fora, né? O torcedor pode esperar o que da Chapecoense? Uma Chapecoense guerrilha que vai lutar novamente? Ou uma Chapecoense que é assim mais tranquilo porque ganhou na Arena Condá e vai sem muito compromisso para essa partida? O que você pode falar? Não, claro, muita guerrilha, né? Essa marca a gente não pode perder, né? Desde quando o primeiro jogo aqui a gente fala, né, que é daquela pegada para cima, né, do jogo da ponte para cima. Depois que a gente entrega algo, a gente tem uma base, né, para baixo. Aí a gente só pode ir para cima. Então, claro, com respeito, né, o professor aí vai nos dar, né, a melhor estratégia para a gente ir lá e fazer um bom jogo, né, da forma que pede o jogo, mas essa atitude, né, o que nos fez forte nesses jogos em casa, a gente leva para fora também, porque o jogo do Londrina também foi um jogo que a gente, cara, merecia algo melhor, né, a gente produziu para isso, e por diversas circunstâncias, né, foi que a gente não trouxe nenhum ponto de lá, mas a gente vai para lá sim, buscar, se Deus quiser, os 3 pontos, né, porque cada jogo que a gente entra, a gente vai buscar os 3 pontos, né, com o pé no chão, mas uma equipe muito aguerrida e com muita vontade, porque a gente sabe, né, que o que passou para trás já passou, né, o futebol ele é assim, todo jogo a gente tem que provar, quando a gente perde a gente tem uma nova oportunidade e quando a gente ganha a gente tem que provar novamente que a gente é capaz e que a gente dá mais um passo no nosso objetivo. Perotti, vem aí um duelo catarinense, né, um duelo regional, há quem chame de clássico, né, enfim, é um confronto que tem muita história, né, dentro do futebol catarinense, títulos foram disputados pelas duas equipes. Esse jogo, né, em função de tudo que representa, né, é um jogo em Criciúma Chapecoense, que tem muita história. É uma motivação a mais, dá uma motivação a mais, é considerado um jogo diferente por vocês, por ser um duelo catarinense, ou é importante assim como todos os outros? Eu acredito que isso é mais extra-campo, né, mais questão de imprensa mesmo, questão de histórico, né, porque a gente não pode dar importância a mais para um jogo que é dentro do nosso estado, né? Porque os mesmos 3 pontos que valem contra o Criciúma vai valer contra o Cruzeiro, vai valer contra o Grêmio, vai valer contra o Novo Horizontino, né? Claro que a gente sabe da importância, né, do jogo, né? Se cria um ambiente diferente, né? Mas a gente em campo a gente tem que estar com a mesma garra, a mesma pegada em todos os jogos, independente de que seja, porque se a gente vai jogar contra o Vila Nova, a obrigação nossa é ganhar o jogo. Se a gente vai jogar contra o Criciúma, a obrigação é ganhar o jogo. Claro, como você falou, talvez muda emocionalmente algo no jogo, pode ser, mas a gana de ganhar é sempre a mesma, porque são 3 pontos, né, que podem dar um passo muito grande dentro da competição. Perotti, tu vive uma grande fase, né? São 2 gols em 2 jogos, mas ficou algumas rodadas sem marcar, né? O primeiro gol foi lá contra o Novo Horizontino no turno. O que mudou de lá para cá? Tu acha que é alguma coisa dentro do grupo, alguma coisa que você focou aqui no CT? Cara, eu sou até repetitivo para falar questão de trabalho, né? Porque eu busco trabalhar e às vezes as coisas não acontecem, né? Eu sempre vou dar o melhor dentro de campo, dentro do treinamento, né? Eu creio que dentro do treinamento, o jogo é reflexo do treino, né? Então eu procuro dar o melhor dentro do treino da melhor forma possível. E quando não acontecem as coisas, não é por falta de dedicação, é porque aquele detalhe que a bola bate na trave não entra, talvez a situação que a gente está marcando um bloco mais baixo, um pouco mais longe do gol. Então eu acredito que eu trabalhei bastante, né? Eu sofri bastante nessa questão de lesões esse ano. Eu tive 2 lesões que eu perdi alguns jogos e cara, foi difícil para mim, mas quando eu estava parado eu procurei trabalhar bastante, né? Trabalhar em situações que não dava valor, né? Questão de nutricionista, questão de análise individual, diversas coisas para recuperação. Então eu creio que tudo que aconteceu esse ano até aqui foi para me mudar uma chave para minha carreira inteira, né? Eu creio que a partir do momento dessa metade do ano para frente, né, pro resto da minha carreira, eu sou um jogador mais comprometido, não na questão de treinar, de se dedicar, mas sim aquele algo a mais que não é todo mundo que faz, né? E que eu quero procurar continuar fazendo isso, né? Claro que isso dá resultado, né? Mas mais a longo prazo do que instantâneo, né? Isso aí é tudo fruto de um trabalho, fruto de uma ideia, né, que vem sendo implantada, de uma equipe aguerrida, onde a gente rouba muitas bolas no campo de ataque, né, mais perto do gol. Então facilita, cara, facilita estar mais perto do gol, a gente rouba a bola, correr 5, 6 metros do que correr 30, 40 metros, né? Então creio que isso não é um ganho de todo mundo, né? Baseado no que a gente vem treinando no campo,
que o professor passa para nós, né, e que graças a Deus está dando resultado. Obrigado, Perotti. Obrigado pela presença da imprensa. O Chapecoense treina às 3h30 da tarde aqui no CT da Guamaré.